pessoal! Mais uma semana começando e a gente está aqui com os nossos especialistas para trazer as principais atualizações do mercado financeiro para vocês. Bora começar com renda fixa, falando com Felipe Martins. Bom dia, Amanda. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem com você? Bem também. Temos uma semana aí que promete no mercado, não só na renda fixa, mas em geral, muita coisa acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Então vamos comentar um pouquinho aqui. Já pedi para compartilhar minha apresentação. Vamos lá. Bom, falando daqui, né, de Brasil e de renda fixa, todo mundo de olho na reunião do Copom, que vai acontecer agora essa semana, amanhã e depois de amanhã. Já havia essa promessa, né, que eu já tinha comentado aqui do aumento da Selic. Hoje ela está em 5,25, um aumento de 100 basis points indo para 6,25. E aí eu coloco um questionamento aqui, né, o será, que eu já tinha comentado algumas outras vezes, por quê? A gente tem visto aqui, esse aqui é um dado que vem do próprio Banco Central, é uma pesquisa feita com os agentes de mercado, né, que é o Boletim Focus, é divulgado, é feito na semana anterior, então essa aqui vai até o dia 17, divulgado na outra segunda-feira, então essa aqui acabou de sair. Com alguns dados aqui de inflação. Então, um dos primeiros aqui que a gente pode ver, principalmente, com alguns dados de economia, é a inflação, né, medida pelo IPCA. Você vê que a expectativa dela vem aumentando cada vez mais. Então, há 4 semanas, a expectativa era para a inflação em 2021 ficar em 7,11, depois já estava em 8, agora já está em 8,35. Então, aquilo que a gente já tem comentado algumas vezes, a inflação não só está aumentando, como a expectativa é que realmente continue aumentando. E para a gente, em relação à Selic aqui embaixo, ó, a gente vê que antes havia uma expectativa da Selic nesse ano chegar a 7,5, já passou para 8 e agora já está em 8,25, tá? Então são os agentes de mercado, né, fazendo seus estudos aí e chegando em conclusões em relação a esses dados. E isso aqui é só uma mediana, tá? Ou seja, não é uma média aritmética, mas enfim, é um valor aqui feito um cálculo em relação a todas as expectativas dos vários agentes, porque tem alguns específicos que colocam valores bem maiores, né? Então aqui eu tirei o print de duas chamadas aí de notícias da Investing, uma aqui falando do Credit Suisse com uma expectativa, uma estimativa da Selic de 9,75, e a outra do BNP Paribas, que é um banco francês bem grande, bem expressivo, também com uma expectativa de 10%, né? Selic de 2 dígitos aí, que realmente era uma coisa que a gente não chegava a imaginar, pelo menos lá no início do ano. Então é muito importante a gente seguir monitorando isso aqui, não só para as aplicações de renda fixa, né? E aqui eu trago também mais algumas considerações, porque a gente não só tem aplicações atreladas à Selic, mas também isso impacta na economia como um todo, né? E aí eu coloquei aqui 3 aspectos em que tem esse impacto da Selic. O primeiro, né, é o custo do crédito mais alto, ou seja, qualquer pessoa que precise tomar crédito, né, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma empresa, para poder financiar qualquer projeto, isso vai fazer com que esse crédito seja mais caro. Ou seja, menos expansão, no caso se a gente for olhar para uma pessoa jurídica, né, que precisa aumentar a sua planta, abrir uma nova filial, alguma coisa desse tipo, ou, no caso das pessoas físicas, um menor consumo, né, então menos crédito, está com menos grana no bolso, vai consumir menos. Isso aí traz um desaquecimento da economia, né, a economia contraindo. E acaba influenciando em outro indicador que também está lá naquele Boletim Focus, mas não era o foco aqui, que é o PIB. Um segundo fator, aí também o Garran pode comentar, que é o preço das ações, ele fica descontado. Eu já falei isso aqui em outro call e ele também, mas basicamente uma das grandes formas de a gente descobrir o valor de uma ação, não o preço é o que ela está negociada ali, mas o valor de uma ação é você pegar a capacidade dessa empresa de gerar caixa, né, o quanto que ela gera de grana mesmo, e traz isso lá do futuro, ou seja, você faz uma estimativa lá do futuro, traz do futuro para hoje. A forma de você fazer isso, você usa uma taxa de juros. E a relação entre elas é inversa, ou seja, quando eu trago aquilo lá do futuro para o presente com uma taxa baixa, eu chego num valor alto aqui, taxa baixa, valor alto, por isso que é a relação inversa. Quando eu trago com uma taxa alta, que é o que está acontecendo aqui, eu chego num valor baixo. Isso faz com que o preço da ação hoje fique descontado. Então, sim, tem uma influência
no mercado de ações, né? A gente vê aí, se a gente for analisar um histórico de uma maneira simplista, a gente vê que em períodos em que a Selic estava crescendo muito, normalmente a Bolsa não performa tão bem. Bolsa, quando eu falo, é o índice em geral, os papéis em geral. A gente sabe aqui, né, o Garran vai falar, que existem empresas, né, que são selecionadas ali, situações específicas, que aí sim a gente consegue ter performances diferenciadas. E um último e não menos importante, é que as aplicações financeiras ficam mais atrativas. Então, também relacionado a essa parte de expansão, principalmente das empresas, das indústrias, né? Para que eu vou aumentar minha planta? Para que eu vou abrir uma nova loja? Se eu posso, se é um projeto arriscado, se eu posso simplesmente fazer uma aplicação financeira lá livre de risco, né, com o governo e obter uma taxa, às vezes, maior do que é esperado para esse meu projeto. Então, mais um fator aí que contribui para a contração da economia, tá? Então, por isso que a taxa Selic é importante, muito importante, tudo começa nela, né, junto com o IPCA, para a gente poder fazer análise não só da renda fixa, que é o que eu tento comentar aqui, mas você vê como isso realmente impacta na economia como um todo, tá bom? Uma boa notícia aqui, que surgiu também recentemente, né, o Tesouro Direto, ou seja, as aplicações nos títulos do governo agora tem liquidez diária, né, D+0. O que isso significa? Antes, quando você tinha um título do Tesouro e você solicitava o resgate dele, ou seja, você não esperava ele chegar ao vencimento, mas você solicitava o resgate, ou mesmo lá no vencimento, você recebia isso no dia seguinte, né, que a gente chama de D+1. Agora não, atendida algumas condições aqui, ainda não é para todos os casos, mas atendida algumas condições, você consegue solicitar esse resgate e no mesmo dia você receber isso na conta, né, referente àquele resgate. Então, se você tem lá numa determinada corretora um título do Tesouro Direto, pediu o resgate, dependendo da condição que você fizer isso, no mesmo dia já cai lá na sua conta da corretora, o que é um fator aí que fomenta, né, o investimento nesse tipo de aplicação bem interessante para que as pessoas realmente tenham cada vez mais liquidez. E para finalizar, então, uma notícia boa aí no meio do um pouco tenebroso, né, que tá as coisas, mas é o que está acontecendo realmente. E para finalizar, a nossa curva de juros, né? A gente vê que na semana passada o deslocamento aqui entre a azul e aquela roxinha mais clara, ainda lá em cima, né, não foi tão significativo. Então, isso aqui mostra, de uma certa maneira, né, que houve uma diminuição da instabilidade, pelo menos na última semana, e o mercado já está colocando preço, né, como eu disse lá para vocês lá no início, que a expectativa, né, do que tem de aumento de juros para a próxima reunião do Copom que acontece nessa semana. Então você vê que não teve um deslocamento tão grande assim, mas ainda continuo salientando, como venho fazendo, né, nos últimos calls, que o deslocamento de 6 meses atrás ainda continua bem significativo. E aí a gente tem essa curva mais abaixo aqui, que era de 6 meses atrás. Ou seja, para a pessoa que está em condições de fazer investimentos, né, está conseguindo ser um poupador, então a gente está com taxas bem atrativas, aí um momento bom para continuar fazendo aplicações na renda fixa, obtendo taxas interessantes aí. Pode ser que elas aumentem? Pode, mas, como eu já disse, essa janela aqui de 6 meses, se a gente estender para 1 ano, a gente se encontra agora no melhor momento para poder fazer isso. Se a pessoa não tem noção, né, não sabe como isso pode ser feito ou qual a melhor maneira de fazer isso, é para isso que a gente está aqui, né? Nós somos especialistas para poder ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, convido a vocês aí a entrarem lá no nosso site, né, iPlan.com.br, lá conversar com o nosso chatbot, descobrir o seu perfil de risco, ver o quanto que você aguenta ver a sua carteira balançando ali e também depois fazer as aplicações com a gente aqui, que a gente vai indicar aquilo que realmente é o mais adequado para o seu perfil. Beleza? E por fim, também, né, mostrando aqui a curva de juros reais, então aqui, mais uma vez, é aquilo que é ganho acima do IPCA, comprando o título do Tesouro Direto, né, que é o Tesouro IPCA, também conhecido como NTNB. Tá? Então, acompanhando a curva anterior, também está nos maiores patamares aí desde os últimos 6 meses também, do último ano, mostrando que nessa aplicação aqui, o quanto você ganha acima da inflação, ou seja, aquele aumento que está todo mundo vendo acontecer no supermercado, na bomba de gasolina, em vários lugares, você com uma aplicação financeira aqui, você consegue ganhar acima disso, tá? É claro que não é tão fácil assim, porque os vencimentos para essas aplicações aqui, eles são longos, então para você sentir realmente esse ganho efetivo, você tem que ficar com ela até o vencimento, então você tem que saber balancear o quanto que você vai colocar
nessas aqui, para você poder realmente garantir que você está ganhando acima da inflação, o quanto que você vai estar em pós-fixados, que vai estar atrelado a esse aumento da Selic, a Selic como um todo, também em pré-fixados, se couber, no momento, bem pouquinho, mas daqui a pouco pode ser que abra uma janela bem boa aí. Para poder fazer essa ponderação, é para isso que a gente está aqui, então fica o convite aí para você ir lá conhecer o nosso site e falar com a gente para a gente poder te ajudar a fazer essas aplicações. Por hoje é só, Amanda, muita expectativa aí para a semana, então vamos esperar para a gente conversar na semana que vem. Legal, Felipe, obrigada, viu, pela aula de hoje. Até semana que vem. Obrigado, Amanda. Boa semana para você, boa semana, pessoal. Bom, agora nós vamos entrar com o Felipe Garran, falando de renda variável. Oi, Amanda, tudo bem? Oi, tudo bem, Felipe, e você? Eu tô bem também, tudo bom. Pessoal meio com medo aí de tudo que vem acontecendo na Bolsa, mas eu venho aqui para trazer uma voz de alento, uma voz de tranquilidade. Nem tanto, mas vamos lá. Eu já tô na minha apresentação aqui, né? Imagino que já esteja compartilhando aí. Bom, olha só, o que aconteceu nessa última semana? A gente teve uma performance bastante atípica, né? Olha só aquele IMAT. O IMAT, ele é o índice que congrega os materiais básicos, ou seja, ações de commodities, ações de materiais básicos da economia. CSN, Vale, Usiminas, Gerdau, enfim. E esse índice, deixa eu pegar minha ponteira aqui, né? Esse índice aqui, ele caiu 8,8% numa semana. Caiu muito porque o mercado mundial, de um modo geral, é bastante temeroso em relação à desaceleração econômica, a queda de demanda por commodity, e isso impacta o preço. Lembra que quando cai a demanda por determinado tipo de produto ou bem, né, o preço ele cai também. Então, de um modo geral, um desempenho negativo do índice Bovespa, caindo 2,5% na semana. Lembrando que o índice Bovespa é muito afetado pelas ações de commodities, né? E a gente teve na outra ponta, olha só que interessante, né? Deixa eu tirar a barrinha, tem uma barrinha aqui, sem vergonha, né? Que me atrapalha, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Muito bom. Só um minuto. Aqui, a gente teve utilities subindo 1,38 e olha que interessante, né? O índice IMOB, que congrega as empresas do setor de construção, subindo 0,84. Isso parece já ser uma reação àquilo que a gente vinha falando, né? Que as ações do setor imobiliário estão muito descontadas. Os small caps também ficaram no positivo, energia elétrica também no positivo, e FIX também no positivo e tudo o resto no negativo. Quando a gente olha o acumulado no ano, continua tendo aquele baile, né, que as BDRs, principalmente por conta do desempenho da Bolsa Americana e da cotação do dólar, vão dando em todos os demais índices. A gente tem o IMAT ainda positivo, né, no ano, e a gente tem o IMOB, índice do setor imobiliário, muito negativo. A gente continua achando que há muitas boas oportunidades dentro do setor imobiliário para escolher empresas com critério, não dá para sair comprando a torta e direito, mas tem boas empresas com um preço muito descontado. Se você quer saber um pouco mais, se você quer uma conversa, uma orientação em quais ações comprar, entra lá no site airplan.com.br, faz o seu suitability, aí depois a gente vai conversar com você e vai montar uma carteira para você, não só de ações, não só de renda variável, mas olhando os seus objetivos e o seu perfil de investidor. Legal? Muito bom. Quando a gente põe isso num gráfico risco e retorno no ano, a gente vê o desempenho pífio ainda do IMOB, né, acreditando que isso vai mudar, pelo menos comparativamente aos demais, e a gente vê aquele desempenho muito positivo lá em cima do índice de BDRs. Isso aqui é retorno, então quanto mais para cima, melhor. Quanto mais para a esquerda, menos risco, né? Então a gente vê que o IFIX, que não é um índice de ações, é um índice de fundos imobiliários, tem uma volatilidade, um risco muito menor. Isso aqui varia muito mais do ponto de vista de retornos positivos e negativos, retornos altos e retornos baixos durante o período de tempo. Legal? Muito bom.
quando a gente olha para o acumulado de 5 anos, eu queria falar uma coisa para vocês, né? Olha só, voltei no acumulado de 1 ano. Ibov está negativo, você já se apavora. Ih, estou perdendo dinheiro na bolsa, só cai essa porcaria. Bom, a gente tem que olhar o longo prazo. Quando a gente fala que bolsa é investimento de longo prazo, a gente não está brincando, é verdade. Quando você olha 5 anos, a bolsa está entregando 15% ao ano ainda, né? E tem muita ação barata. Durante esse período que vai até as eleições, dá-lhe volatilidade, vai ter mesmo. Mas no longo prazo, aquele dinheiro, portanto, que o investidor vai investir a longo prazo, a bolsa é sempre uma boa opção. Lógico, escolhendo os ativos de forma criteriosa. Por exemplo, aquele que montou uma carteira muito focada em commodities há 5 anos, porque notou que o preço das ações de commodities estava muito baixo, ganhou 35% ao ano, né? 35% ao ano. E em 5 anos, a gente está falando aí que ele praticamente triplicou o seu capital, duplicou e triplicou o seu capital. Isso a gente teria assessorado, sem dúvida, o nosso investidor a fazer. Então não deixe de procurar a gente, legal? Bom, já que a gente está falando de volatilidade, eu acabei de falar, ó, legal, bolsa é longo prazo, mas se prepara para volatilidade. Por quê? Porque bolsa sempre tem volatilidade. Em alguns momentos econômicos, políticos, tanto da história mundial quanto da história do Brasil, essa volatilidade aumenta. E esse aqui é um mapinha de volatilidade das ações que compõem o índice Bovespa, daquelas que são mais negociadas, das maiores ações do índice Bovespa. Via Varejo tem uma volatilidade que está aqui representada com quase 68 pontos. Esse 67,95 quer dizer a volatilidade anual. É uma medida chamada desvio padrão. Então você pega os retornos, calcula o desvio padrão, está dando 67,95. Isso quer dizer que é bem disperso em relação à média dos retornos. Tem dia que sobe para caramba, tem dia que cai para caramba e assim por diante. Tá? Quando a gente olha Magalu, já é um pouco menos. Petro, um pouco menos. JBS, um pouco menos. E aí vai. Quando a gente chega no índice Bovespa, a gente chega numa vol de 30,45 ao ano. Menos que a metade da vol da Via Varejo isoladamente. Ou seja, é importante a gente ter uma carteira diversificada pelo resultado que a gente vai ter no período do tempo, mas também pelas sacudidelas que acontecem no mercado. Então, as ações individuais, elas têm um risco que a gente chama de risco sistemático. O que é o risco sistemático? O mundo está com medo, como tem acontecido essa semana, problema lá da Evergrande lá em Hong Kong, problema de pandemia, de desaceleração, todo mundo falando, ih, meu Deus, está tudo ficando muito complicado, vamos todo mundo para ativos de baixo risco. Todo mundo vendendo ativos arriscados, ativos de bolsa, e indo para ativos de baixo risco. Ou seja, é um risco generalizado para as bolsas. Isso é risco sistemático. E o que é o risco específico de uma empresa? Eu acredito que talvez a Via Varejo não esteja com um modelo de negócio bem adequado ao seu mercado. Então, há um risco dessa ação não performar bem. Esse risco é específico da Via Varejo, perceberam? Quando eu compro várias ações e coloco essas ações num índice como o Ibovespa, que tem 70 e poucas ações, eu diversifiquei o risco específico. Por quê? Se uma não for bem, se a Via Varejo for mal, a Magalu vai bem e assim por diante. Então a gente consegue diversificar o risco específico, mas não sistemático. Então quando a gente olha esse 30,45 do índice Bovespa, isso quer dizer que aí só tem o risco sistemático. Por isso que ele é mais baixo que o risco das ações individualmente. Legal? Então um bom índice, ele vai ter só risco sistemático. A gente poderia entrar numa discussão se o índice Bovespa é um bom índice ou não, partindo do pressuposto que ele seja. O que tem lá é só ou praticamente só risco sistemático. Beleza? Muito bom. Então lembra do seguinte, vai ter volatilidade? Vai. Se você investir em renda fixa, os 100 mil em 5 anos vão virar uns 127 mil, como aconteceu no passado. Tá certo? Nos últimos 5 anos. Quem investiu em bolsa teve os seus altos e baixos, mas aquele dinheiro que você não vai usar, que é de longo prazo,
Não importa tanto esses altos e baixos. Importa que você vai buscar em 5 anos, 100 mil vira 250 mil, que é quase o dobro, que é bem melhor. Então, vamos lembrar disso. Tem dinheiro para o longo prazo, tem dinheiro para o curto prazo. Dinheiro que você tem data para usar é do curto prazo, vamos na renda fixa, vamos escolher um portfólio legal. Dinheiro que é de longo prazo, a renda variável ajuda a gente ter essa alavancagem do seu retorno do jeito que você viu aí. Legal? Muito bom. A gente vinha falando do setor de construção, só quero trazer um update, né? Como eu falei, o setor de construção deu uma boa puxada na semana passada, uma semana em que o índice Bovespa caiu 2,5%. Né? Então você olha aí alguns desempenhos. Por que eu mostro isso? Que a gente vem alertando a respeito do setor de construção. Cury subindo 14,5% numa semana. HBR Realty subindo 10%, mais de 10%. Né? Cirela, um papel que eu gosto muito, subindo quase 4%. E assim por diante. Ainda há muito boas oportunidades. Conversa com a gente lá no iPlan.com.br para a gente ajudar você nisso. Legal? Muito bom. O que a gente espera para essa semana? Em termos de Brasil, a coisa não está bonita, né? Então, a gente olha o ETF do Brasil, que é o EWZ, negociado lá na Bolsa Americana, está caindo mais de 2%. Isso não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Todos os índices estão caindo nessa manhã de segunda-feira. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Apagão em 70 cidades do Rio e Minas durante o final de semana, isso aumenta a probabilidade de racionamento. Né? Pode acontecer aí coisas bem complicadas do ponto de vista de geração de energia elétrica no Brasil. O horário de um estudo feito mostra que o horário de verão tem impacto neutro, então não deve ser adotado o horário de verão, pelo menos durante a gestão do governo Bolsonaro. No cenário externo, o que a gente vê? A Bolsa de Hong Kong caindo 3,3%. Com a crise na Evergrande. Tem gente já dizendo que a Evergrande vai virar Ever pequena, né? Se é que você me entende. O que acontece é o seguinte, basicamente, né, é uma crise do setor imobiliário chinês. Parece que realmente, de forma semelhante, mas com diferenças, do que aconteceu com a crise do subprime, havia uma expansão imobiliária que não se sustenta lá na China. E o mercado está se dando conta disso, o investidor sai vendendo antes de perguntar os porquês, e a ação da Evergrande chegou a estar caindo 16% no pregão de hoje, depois estava batendo uns 10% de queda. Legal? Reunião do Fed na terça e quarta-feira, esperando redução na compra de títulos públicos. Essa é uma outra questão. Né? Com o esperado final da pandemia, os estímulos monetários vão diminuindo nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ele deve parar de injetar dinheiro, o Fed, parar de injetar dinheiro na economia americana. Isso talvez desacelere o crescimento econômico e esses temores também prejudicam o desenvolvimento da Bolsa, o crescimento da Bolsa americana. E, finalmente, a queda no preço das commodities por tudo isso, por todos esses temores que a gente vem falando. Menos crescimento mundial, menos demanda por commodities, queda no preço das commodities. Semana passada o mercado já precificando isso, com o índice de materiais básicos caindo quase 9% no Brasil. Legal? Muito bem, então, dona Amanda, era isso que eu tinha para falar para o pessoal. Alguma dúvida aí? Alguma questão dos milhares de seguidores que nos acompanham? Acredito que não, Felipe. Muito obrigado, então, Amanda. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, agora só falta o Eduardo Tavares para falar de fundos de investimento aqui para gente. Bom dia, Amanda, tudo bem? Calor aqui, tô suando. Tudo bem? Ó, calor nessa segunda-feira de manhã. Vamos lá, queria apresentar aqui alguns fundos de investimento. Vou pedir para o Matheus colocar na tela aqui. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Muito bem, vamos lá. Aqui. Seguinte, eu queria apresentar para vocês hoje uma família de fundos aqui. O Felipe falou na live, na fala dele, o Felipe Garran, sobre risco, né? E falou sobre risco sistemático, risco não sistemático. E quando a gente fala de risco não sistemático, aquele risco que não atinge o sistema econômico como um todo, né? Um dos jeitos de você diminuir esse risco é diversificando. O Felipe falou melhor que eu sobre isso, né?
E esses fundos que eu vou apresentar aqui, olha só, eles são fundos bem curiosos, né? São fundos bem novos, começaram agora em agosto, né, de 2021, começaram a rodar, e são uma alternativa bem interessante de diversificação, porque eles investem em alguns mercados bem diferentes, né? São os fundos da família Dynamic, eles são fundos que são geridos pela XP Asset, deixa eu pegar aqui a minha apresentação, né? Lançados então em agosto de 2021, geridos pela XP Asset. Só que esses fundos, eles são fundos de cotas, né? Eles vão investir em outros fundos. Quem faz a gestão dos fundos mãe, né? Dos fundos ali que compram os ativos? Essa gestora chamada ARK Invest. Ela foi criada lá nos Estados Unidos, é uma gestora americana, tá baseada lá em Nova York, e foi criada em 2014. E eles procuram umas teses de investimento diferentes, né? Então vamos lá. Os fundos de investimento, eles são de dois tipos, esses fundos novos, né? Eles são fundos de ações e fundos multimercado, e todos eles têm hedge cambial, ou seja, pelo fato de eles estarem investindo no exterior, você correria o risco cambial. Mas esses fundos, eles se protegem, eles usam derivativos de câmbio para justamente te proteger das oscilações do dólar, certo? E esses fundos, tanto o do Brasil aqui da XP, quanto os fundos da ARK Invest, eles são fundos de gestão ativa. O que isso significa? Que o gestor ele não quer acompanhar um benchmark, ele vai negociar ativos para tentar ganhar do índice de referência, né? Então, são fundos de gestão ativa e tem a tese de investimento, ou seja, o que ele procura é inovação disruptiva, ou seja, grandes inovações tecnológicas capazes aí de levar as indústrias e os serviços para o próximo nível aí, né, em termos de tecnologia. Então vamos lá. Esses fundos geridos pela XP Asset, que já estão disponíveis para o investidor brasileiro, eles são para investidores em geral, você não precisa ser investidor qualificado, que é aquele que tem mais de 1 milhão para investir, ou profissional que tem mais de 10 milhões. O aporte mínimo é de R$100, então com um ticket de entrada, aí, com uma quantia mais baixa, você já consegue acessar esses fundos que aplicam em mercados que normalmente não são tão acessíveis para o investidor, pessoa física, né, de varejo, ainda mais aqui no Brasil, mas esse fundo traz, então, essa oportunidade. Taxa de administração dos 4 fundos é bem baixa, né, para fundo multimercado de ações, é bem baixa, né, abaixo da média de mercado, 0,50% ao ano. Vamos falar, então, de cada um desses 4 fundos rapidinho. O primeiro fundo, que é o mais abrangente, ele é o Trend Dynamic Global Innovation, né? Então, qual que é o objetivo dele? Investir em empresas com perspectiva de liderar a transformação tecnológica, a inovação nas próximas décadas. Então, quais que são as top 10 ações que estão na carteira desse fundo? Para vocês verem a diversificação dele e que tipo de setores agrada o gestor desse fundo, agradam o gestor desse fundo. Vamos lá. Então, a ação com maior participação na carteira é a Tesla, né, do Elon Musk, vocês já devem ter ouvido falar, é uma empresa super conhecida hoje em dia e que está realmente liderando a inovação aí no setor automotivo e também de armazenamento de energia, né? Então, Tesla super conhecida, é uma das maiores participações na carteira desse fundo. Aí você tem também uma empresa chamada Square. A maioria dessas empresas é lá do Vale do Silício, né, lá de São Francisco, ali a região de surgimento de muita empresa do setor de tecnologia, né, também ligado às universidades que estão ali naquela região. Então, a Square é uma empresa de serviços financeiros e de pagamentos. Você tem uma empresa chamada Trimble, que é uma empresa que produz software e hardware para a parte de serviços, né, serviços em geral. Então, é uma empresa de tecnologia que vai produzir os programas, os softwares, mas também máquinas, né, hardware e equipamento. A gente tem também a Shopify, que é uma empresa canadense que provê softwares para varejo, né? Então, o varejo precisa ali de sistemas de controle de um monte de coisa, né? Estoque, muitas vezes lojas de varejo precisam de sistema ali para pagamentos e para controle de estoque na loja. Então, essa Shopify ela provê essas soluções.
Aqui uma empresa interessante, né, que está nesse fundo, chama Kratos, que é uma empresa de soluções tecnológicas para segurança nacional dos Estados Unidos, né, uma empresa lá americana, e provê tecnologia para segurança nacional. E eu não sei se você sabe, Kratos é o nome do personagem de um jogo chamado God of War. É um guerreiro, né, totalmente sanguinário. É um nome curioso para uma empresa de soluções para segurança, né? Então, Kratos. A gente tem também uma empresa americana chamada Teladoc, que é de telemedicina, consulta à distância. Grayscale é uma empresa do setor financeiro, é uma fintech que provê soluções para investimento em criptomoedas. O Twitter, que todo mundo conhece, é, né, uma rede social. E uma empresa chamada Iridium, que é uma empresa do setor de telecomunicações. E por último, uma outra bem conhecida, que é a Alphabet, é uma holding, que é inclusive dona do Google, foi fundada pelos donos, pelos criadores do Google, né? E a Alphabet, ela é uma empresa de inovação em várias áreas, muitas áreas, né? Então está presente em robótica, até parte de engenharia genética, tem uma diversidade aí de áreas de atuação. Muito bem, então esse é o fundo Trend Dynamic Global Innovation. Ele é bem abrangente e vai expor o investidor a vários setores diferentes de inovação tecnológica. Aí a gente tem mais 3 fundos que são mais específicos, né? Então vamos lá. Tem o Trend Dynamic Fintech, como o nome diz, então ele vai investir em empresas do setor de tecnologia ligada a finanças, então meios de pagamento digitais, criptoativos e outras tendências. Os principais investimentos, então, da carteira desse fundo: inovação em transações digitais, plataforma de relacionamento com o cliente, plataforma de financiamento frictionless. Esse conceito de frictionless é um conceito que envolve você eliminar as barreiras por meio de eliminar taxas de negociação, taxas de transação, custos, né, para os usuários. Então, o fundo investe em empresas que buscam soluções com essa intenção, né? Novos intermediários financeiros, gerenciamento de riscos ligado a finanças, e blockchain, que é a tecnologia que permite a existência de moedas digitais, por exemplo, o Bitcoin. Então esse é o fundo Trend Dynamic Fintech. Está disponível também para o investidor brasileiro com as mesmas características que eu citei no começo, né? 0,5% de taxa de administração, e ticket de entrada ali, o investimento mínimo de R$100. Terceiro fundo é o Trend Dynamic Next Gen Internet. Então é um fundo multimercados que vai buscar ações de empresas que estão liderando a próxima onda aí de transformações da internet, né, de como a gente usa a rede. Então, investimentos em empresas ligadas à transformação da internet, como computação em nuvem, tecnologias móveis e por aí vai. Os principais investimentos desse fundo, né, estão em empresas de e-commerce, mídias digitais, computação em nuvem e a internet das coisas, né? Faz com que equipamentos que antes você nem pensaria em ter acesso à internet, com a geladeira, hoje tenha. Então, internet das coisas. Esse é o Trend Dynamic Next Gen Internet, certo? E o último fundo, tem ainda aqui o Big Data e Machine Learning e plataformas sociais. Um pouquinho de blockchain, um pouquinho de tecnologia móvel. Tinha mais coisas aqui na lista que não apareceram no meu preview aqui. Beleza, então é um fundo que diversifica bastante, mesmo dentro de um nicho, mas ele consegue diversificar bastante. E o último fundo que a gente vai ver é o Trend Dynamic Robotech, que, como o nome dele sugere, é um fundo que vai ter a sua tese de investimento procurar empresas de automação, de robótica, veículo autônomo, drone, né, que seriam aquelas... Não especificamente falando de drone, aqueles de filmagem mais simples, mas sim falando de aeronaves não tripuladas, né? Então, um avanço aí bem grande de tecnologia. Os principais investimentos, então, veículos autônomos, robótica,
armazenamento de energia, e aí nesses dois incluem veículos autônomos e armazenamento de energia. A gente tem a Tesla como representante, né? Impressão 3D, desenvolvimento de infraestrutura e exploração do espaço. Então, você vê que é um fundo que traz aí para a gente teses que não são tão típicas, né, não são tão formais, tão tradicionais, e que podem ajudar o investidor a diversificar legal e procurar outras áreas, aí, outros nichos que estão entre os ainda não tão tradicionais da Bolsa, né? Normalmente a gente olha para a Bolsa e pensa em setores do tipo construção civil, mineração, energia, e aí você tem setores bastante diferentes, diversos, e que, claro, vão trazer para o investidor também um pouco mais de risco, né? Porque quando a gente fala de inovação tecnológica, a gente está sempre falando em perspectiva, né? Eu vou usar um termo aqui que eu não acho muito bom, mas agora não está vindo uma palavra melhor, mas em apostas das empresas a respeito de inovação. E uma vez que uma empresa consegue emplacar uma inovação tecnológica, o resultado é muito bom, mas até que isso aconteça, você está exposto a muito risco. Então é bom saber, né? É legal, fundos que apresentam perspectiva de diversificação, só que também expõe o investidor a mais risco, tá? Então aí, 4 fundos, né, da família Trend, que é gerida pela XP Asset e que já estão disponíveis. Eu não tenho dados sobre eles, porque começaram em agosto, né? Então não tenho dado muito concreto de rentabilidade, ainda não tem, assim, não é muito apropriado a gente fazer cálculo de índice de Sharpe agora, é muito recente, né? Mas os fundos da ARK Invest lá nos Estados Unidos, eles têm performado bem desde 2014, né? Então pode ser uma boa opção para os investidores. Certo, Amanda? Então termino aqui o meu recado, agradeço pela oportunidade. E segunda-feira que vem a gente volta a se falar. Até semana que vem, Du. Obrigada. Valeu, Té. Gente, só lembrando vocês que tudo que a gente fala aqui não é uma recomendação de investimento, são só informações sobre o mercado financeiro. E para quem tiver interesse de ter uma recomendação que seja de acordo com as suas expectativas, entra lá no nosso site, iplan.com.br, fala com o nosso chatbot, marca uma mentoria com um dos nossos especialistas, e aí a gente ajuda vocês, tá bom? Boa semana para vocês e até semana que vem.